Olá, boa tarde. O NT Sul desta terça-feira, 13 de abril, já está começando e vem trazendo as principais informações do dia para você. Confira alguns dos destaques de hoje. Falta de iluminação pública segue sendo um problema em Cachoeira do Sul e nós fomos buscar respostas com o secretário de Obras. No quadro Raio-X da Saúde, Francisco Bastos fala sobre um questionamento recente, o suposto estoque das vacinas contra a Covid-19. Na agricultura, o trabalho não para e tem colheita avançando bem em todo o Rio Grande do Sul. E eu tô aqui no campo, na localidade de Três Vendas, para contar sobre o andamento da colheita de soja em Cachoeira do Sul. E a gente vai falar também sobre a indústria que vem se recuperando aos poucos depois de um 2020 de muitos altos e baixos. Além das notícias, o NT Sul tem também a sua participação. Quer mandar mensagem com uma informação, uma foto de algo que esteja acontecendo aí na sua rua? Então envie para o nosso WhatsApp. O número é o 51997697129. Ou então, comente na nossa transmissão ao vivo no Face, que eu vejo aqui o seu recadinho. O endereço é facebook.com/TV Cachoeira. Participe do NT Sul, a edição de hoje já está no ar. Ontem foi registrado em Cachoeira do Sul mais um óbito de paciente com coronavírus. A vítima foi um homem de 76 anos que estava internado no Hospital de Caridade e Beneficência. A Secretaria Municipal da Saúde também informou ontem 18 novos casos confirmados e 39 suspeitos. Além disso, mais 32 cachoeirenses entram para a lista dos recuperados da Covid-19. Cachoeira chega a um total de 5.752 casos confirmados e 159 seguem como suspeitos. Mais de 6.200 já foram descartados e 4.972 estão recuperados. 90 pessoas foram a óbito com a Covid-19 em Cachoeira. No HCB, 51 pessoas estão internadas na área de isolamento respiratório, a área Covid, 19 na UTI e 32 na enfermaria. E a Prefeitura de Cachoeira do Sul confirmou hoje de manhã que vai ter drive-thru na sexta-feira para aplicar a segunda dose da vacina contra o coronavírus. São esperadas pessoas com 73 anos ou mais, que foram aquelas que tomaram a primeira dose até o dia 19 de março. Mas é importante conferir na carteira de vacinação qual a data programada para a segunda dose. Se já estiver na data, você pode também se dirigir até o drive-thru, que vai ser na Fenarroz, ou a um dos postos de saúde, o S1, no prédio do INSS, o S4, antigo Centro Social Urbano, ou o S14, no bairro Marina. O drive-thru começa às 7 da manhã e vai até às 2 horas da tarde. Então, reforçando aqui, a vacinação tanto no drive quanto nos postos é para aplicação da segunda dose. Quem precisa tomar a primeira dose vai precisar esperar a chegada de um novo lote dos imunizantes. A Prefeitura de Cachoeira do Sul publicou hoje o decreto municipal que autoriza, via sistema de cogestão regional, a adoção das normas de bandeira vermelha, conforme determinação do Estado do Rio Grande do Sul. As regras da bandeira vermelha valem de hoje até o dia 19 de abril. Em mais uma tentativa de garantir o retorno das aulas presenciais no estado do Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite esteve em uma reunião com o ministro Cássio Nunes solicitando medida cautelar que derrube as decisões judiciais proferidas até agora. Foram essas decisões que frustraram os planos do governo para retomar o ensino infantil e fundamental para os 2 primeiros anos. Nós reforçamos os nossos argumentos sobre que saúde é mais do que não ter coronavírus, especialmente em relação às crianças. O desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento emocional, o desenvolvimento dessas crianças de forma integral depende dos estímulos que elas recebem na primeira infância, na educação infantil, nas séries iniciais. E também, boa parte da economia está retornando e os pais e mães precisam ter onde deixar os seus filhos com segurança. E as escolas de educação infantil são o local mais apropriado para deixarem os seus filhos em segurança. Então, o desenvolvimento dessas crianças, a proteção, o cuidado com elas, o melhor lugar é a escola. Nós reforçamos esses argumentos, pedindo então ao ministro a medida cautelar que derruba as decisões judiciais
anteriores e permite, então, o retorno das aulas. Vamos aguardar a decisão do ministro. Salientamos que, até em comparação ao que recentemente o STF decidiu sobre a questão da abertura ou não dos templos religiosos, o que decidiu o plenário do STF é de que o executivo, que é a autoridade para tomar as decisões, é o executivo em função de toda a capacidade técnica envolvida, de toda a análise feita cientificamente. E, por isso, o fechamento ou não de templos religiosos é a atribuição do executivo. Aqui nós estamos salientando a mesma coisa. A abertura das escolas também deve ser uma decisão do executivo a partir da análise dos dados, das informações, e não por uma decisão judicial, porque o executivo se assessora tecnicamente de uma série de dados, né, e de um comitê científico, e essa decisão ela é feita com análise nesses fundamentos todos técnicos e científicos. E a Justiça de Porto Alegre decidiu pela manutenção da suspensão das aulas presenciais no Rio Grande do Sul. A decisão foi da juíza da primeira vara da Fazenda Pública de Porto Alegre, Cristina Luiza Marquesan da Silva. O governo do estado tinha solicitado a revogação da suspensão nas escolas públicas e privadas. A decisão ocorre por conta do quadro da pandemia de Covid-19, que segue grave no Rio Grande do Sul. A magistrada frisou que a suspensão é em caráter provisório do judiciário por conta da maior crise enfrentada na pandemia no estado. Ela ressaltou que cabe ao Poder Judiciário a função de garantir os direitos individuais, coletivos e sociais e resolver conflitos entre cidadãos, entidades e Estado. O nosso assunto agora é um tema que muitos telespectadores reclamam todos os dias: falta de iluminação pública em Cachoeira. Todos os dias. São várias mensagens com relatos de ruas escuras, lâmpadas queimadas, postes sem lâmpada, solicitações não resolvidas. E nós procuramos uma resposta com o setor responsável. No início de fevereiro, repassamos ao secretário de Obras, Luciano Lara, vários pedidos de telespectadores reclamando de iluminação pública deficitária. A justificativa era de que faltava material e que a aquisição já estava encaminhada. Só que passados 2 meses, nossa produção segue recebendo reclamações e pedidos de providências por parte dos telespectadores de diferentes pontos da cidade. Novamente, encaminhamos as demandas ao secretário, que menciona já ter material de iluminação em mãos, mas também uma demanda reprimida para a mão de obra limitada que a pasta possui. Essa demanda reprimida a gente está conseguindo adequar agora com as nossas 2 equipes que tem de iluminação pública na cidade, com o caminhãozinho, aquele que todo mundo conhece, que tem o baúzinho para a pessoa subir, que facilita bastante, e com a caminhonete. E está sendo feito em torno de 30 a 40 pontos por dia. Mas a gente sabe que ainda tem algumas coisas a serem feitas, tendo em vista essa demanda que ficou 45 dias sem ter o material necessário para ser feita essa arrumação da iluminação pública. Então, a gente não para, inclusive aos sábados estão trabalhando, e todas aquelas demandas que chegam até a gente serão cumpridas pelo Executivo Municipal. O secretário menciona que, para atendimento ao interior, é feita uma vistoria noturna prévia com marcação nos postes com problemas de iluminação para posterior conserto. Começou pelo Piquiri, Posto Shell e Vila Vargas. O nosso próximo passo que está agendado agora é para final de semana que vem, ou início da semana que vem, quem sabe, fazer 3 vendas. E o próximo passo posterior é na localidade do Bosque. Ou seja, a gente está indo... É que não adianta eu pegar e te dizer que eu vou resolver tudo de uma vez só e está faltando com a verdade. Eu prefiro falar a verdade do que mentir. Então, tu pode ter certeza que a próxima localidade no interior que vai ser feita vai ser as 3 vendas, depois Bosque e assim por diante. Nós vamos pegar todas as localidades, nós vamos demarcar todos os postes que estão com problema de iluminação e iremos lá fazer uma força-tarefa com as 2 equipes de iluminação para resolver o problema daquelas localidades. Ele reitera que os contribuintes encaminhem pedidos à Secretaria para conhecimento das demandas e organização do cronograma de trabalho da pasta. Cada demanda leva em torno de 7 dias para atendimento. Ele faz mais uma observação também. Assim que chega em mim, a gente já agenda. Só que as pessoas têm que entender que o que chegar agora, nós temos essa demanda reprimida que a gente tem que obedecer uma ordem. Eu não posso passar o fulano só porque é meu amigo na frente do outro contribuinte que eu não conheço, porque na verdade todos têm o direito igual, né?
Então isso eu não farei. Eu farei é obedecer a ordem da troca da iluminação pública, que realmente estava defasada. E aí na sua rua, você também enfrenta algum tipo de problema com a falta de iluminação? Conte pra gente a sua experiência, mande aí a sua foto para o nosso WhatsApp, o número é o 51997697129. Daqui a pouquinho a gente já vai mostrar as primeiras mensagens dos nossos telespectadores. O prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física 2021 foi prorrogado para 31 de maio. Ele começou em 1º de março e terminaria no dia 30 de abril. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União. Conforme o texto, o pagamento da primeira cota pelo contribuinte também vai poder ser feito até 31 de maio. Na semana passada, um projeto para ampliação do prazo de entrega da declaração até 31 de julho foi aprovado no Senado. Mas o governo federal é contrário e tende a vetar essa proposta. Proprietários de veículos podem pagar a taxa de licenciamento 2021 com o valor de R$ 66,70 a partir de hoje. Um projeto de lei que altera algumas taxas do Detran no Rio Grande do Sul foi sancionado pelo governador Eduardo Leite na tarde de ontem. Antes da redução, a taxa de licenciamento tinha 2 faixas de preços, conforme o ano de fabricação do veículo. Mas e quem pagou a taxa de maior valor antes da redução? Quem antecipou o licenciamento 2021 e pagou o valor maior vai ter a diferença de até R$ 27,99 disponibilizada automaticamente por meio de crédito para desconto no ano que vem. Segundo o Detran, não é necessário fazer nenhum pedido de devolução. Bom, e a hora do quadro Raio-X da Saúde? E hoje o Francisco Bastos traz um tema que preocupou muitos gaúchos. Tem vacina sendo estocada no estado? Vamos ver o que pensa o Francisco Bastos. Quando ouvimos na semana passada toda uma polêmica a respeito de estoque de vacinas contra o coronavírus aqui no Rio Grande do Sul, certamente que alguns ficaram em dúvidas, ou talvez até achando que quem manifestava esse tipo de acusação, digamos assim, estivesse certo. Mas o que a gente pode perceber, com todas as explicações que foram dadas, é que não tem possibilidade, aqui no Rio Grande do Sul, é bom que se diga, de que isso acontecesse. A Secretaria Estadual da Saúde, ela mantém um serviço, né, uma estrutura que não permite qualquer tipo de desvio que possa fazer para a distribuição das vacinas para todos os municípios. É uma logística muito bem feita, que já tem história e que no decorrer dos anos elas vêm se aprimorando. Então as vacinas chegam, vão para a separação e em seguida, inclusive utilizando o meio de transporte aéreo, para aquelas regiões mais distantes de Porto Alegre, elas são entregues. Isso, sem dúvida, nos deixa muito tranquilos. E talvez um outro aspecto que é importante dentro deste assunto, nós avaliarmos, é se nós tivéssemos estoque ou tivesse qualquer tipo de problema nesse sentido, o Rio Grande do Sul não estaria melhor numa posição de destaque entre os estados brasileiros, como sendo sempre entre os 5 primeiros e até nos últimos dias sendo o primeiro em termos de vacinação. Sabemos que é lento, que tem poucas doses, mas do que é possível, do que tem sido entregue, ele tem sido distribuído e elas estão estocadas assim no braço das pessoas. Bom, como é que o Rio Grande do Sul consegue fazer isso? Por que o Rio Grande do Sul consegue estar vacinando? Porque tem o SUS do estado aqui, já tem história na epidemiologia, e em tendo história, os técnicos que comandam isso, eles já estão acostumados às campanhas de vacinação no decorrer de muitos anos. E aí é que a gente vê, e eu presenciei particularmente como cidadão que fui receber a vacina no último sábado, pela minha idade, sem nenhum outro tipo de regalia, de que a organização montada pelo setor da Secretaria Municipal da Saúde é elogiável. Uma organização que vai desde o momento da chegada da fila,
Essa fila anda, o problema sempre se sabe, não é que não existam filas. As filas podem existir desde que elas andem. Horário correto no cumprimento, acolhimento e uma gentileza de informações para todas as pessoas. Então, o SUS que nós sonhamos, o SUS, digamos, na prática, nós vivenciamos aqui, vivenciamos em Cachoeira do Sul já há muitos anos, e agora, nesta epopeia sanitária, ele se destaca novamente. Bastava as pessoas se dirigirem aos locais, portando a carteira de identidade somente, e eram atendidas. Esse é o SUS universal, que sempre nós proclamamos como sendo para o país o melhor sistema de saúde. Agora se soma uma outra campanha, que é a campanha contra a influenza. Mas essa questão da influenza falaremos num outro momento. Diante disso, parabéns à Secretaria Municipal da Saúde, parabéns aos técnicos, que são os grandes responsáveis por esse trabalho, e que certamente se justifica ou se comprova porque do Rio Grande do Sul está nessa posição de destaque. É o dia a dia, é o diuturno que todos esses profissionais fazem. Se nós somarmos com os profissionais que estão na assistência, e aí a nível hospitalar, por exemplo, nós estamos fazendo um grande trabalho e que as vidas salvas, elas são graças a esse trabalho devotado, sem política e que trará e já está trazendo resultados. Parabéns a todos os envolvidos e esperamos que haja uma agilidade. Nunca esquecendo de dizer, continue usando máscaras, continue lavando as mãos e o distanciamento social. Boa tarde. Gente, ontem nós falamos aqui sobre a discussão a respeito do diário eletrônico da Prefeitura de Cachoeira do Sul. Pois é, uma atualização sobre o caso. O vereador Antônio Maciel, o Antônio da Saúde, não conseguiu reunir as 5 assinaturas necessárias para protocolar na Câmara o projeto que pretende implantar o diário eletrônico. A proposta tem as assinaturas do autor do projeto e dos vereadores Magaiver Dias, do PSDB, Theo da CIS, do PT, e de Felipe Faller, do PSL. A Câmara de Vereadores já utiliza o diário eletrônico para suas publicações legais. Bom, e a hora da sua participação com a gente aqui é o espaço do nosso telespectador. Você pode fazer o NT Sul junto com a gente, mandando sua mensagem no nosso WhatsApp. O número é o 51997697129, que está aparecendo aí na telinha. Você pode mandar uma foto, pode fazer um vídeo. Você mesmo pode mandar o seu recadinho aí. Grava um videozinho aí no seu celular. Aliás, coloque ele na horizontal de preferência, né? E mande pra gente aqui que a gente coloca no ar. É bom demais ter sempre a sua opinião aqui sobre os fatos do dia. Se você preferir escrever pra gente, você pode usar diretamente o Facebook, onde nós temos a nossa live, facebook.com/TV Cachoeira. Eu vou começar aqui pelo Face, ver os recadinhos, né? O Douglas Gonçalves está com a gente e ele diz aqui, Daniel, a vacina entre 20 e 30 anos sai esse ano. Tomara, né, Douglas? Estamos na torcida aí que a população brasileira seja vacinada em todos os seus grupos, em todas as suas faixas etárias, o mais breve possível, né? Essa é a nossa torcida e a nossa esperança. Grande abraço para você, Douglas. A Michele Oliveira também passa por aqui. A Elisa Regina Zanfolin, ela está em Araras, São Paulo, e diz que assiste aqui a TV Novo Tempo todos os dias. Muito obrigado, Elisa. Grande abraço para você, a todo o povo aí do estado de São Paulo também. A Elisângela Moraes está comentando sobre o pronunciamento do governador, né, sobre a volta às aulas aqui no estado do Rio Grande do Sul. Ela diz que concorda com o governador, precisamos da vacina e retornarmos à ativa. Afinal, nós, os professores, estamos em trabalho remoto, embora muitos achem que não trabalhamos. Estão enganados, trabalhamos muito mais e com nível de estresse, pois nem todas as famílias contribuem. Elisângela destacando aí, portanto, o esforço dos professores para darem as aulas, né, que não são aulas tão fáceis, né, uma produção bastante grande e o atendimento também aos alunos que é bastante complicado, né? Vamos para a telinha, vamos ver os recados que chegam também aqui através do nosso WhatsApp. A Edila, de Cachoeira do Sul, aqui no Passo da Areia, estamos sem iluminação pública há mais ou menos 6 meses. Já foi feito o pedido 2 vezes, mas não fomos atendidos, diz aqui a Edila, né?
destacando que agora há pouquinho a gente reproduziu aqui reportagem da Lena Caetano, trazendo informações com o secretário de obras aqui de Cachoeira, que é responsável também pelo setor de iluminação, Luciano Lara, dizendo que realmente tem uma demanda reprimida grande, que as lâmpadas estão chegando, mas que realmente esse atendimento está devagar, está lento, né? Então, dizer aí para a Edila para insistir, fazer novamente o contato lá com a secretaria para essa iluminação sair do papel, né? O Mário também está com a gente aqui. A estrada da mineração está ótima. Parabéns ao secretário do Interior e equipe. E o Mário manda aí uma foto, né, da estrada da mineração interior aí de Cachoeira do Sul, estrada em boas condições. Que bom, né? Ficamos felizes. A gente normalmente recebe mais reclamações. Quando vem elogios, a gente com todo carinho põe no ar aqui também. A Cláudia Alves também mandando aqui o seu recado. Olha só, esgoto a céu aberto na descida da Rua Moron está insuportável, isso é um absurdo, diz a Cláudia Alves. Pois é, e a Cláudia, inclusive, se eu não estou enganado, ou outra telespectadora, já havia relatado aí esse problema. Então, realmente é uma coisa que tem que ser resolvida aí pela Secretaria de Obras também, né? Temos mais recados aqui. O Valério Rinter, de Cachoeira do Sul: estou preocupado com tantos mosquitos na cidade. Ver casos de dengue nas cidades próximas à cachoeira é preocupante. Alguém tem alguma explicação para essa infestação de insetos? Valério, muito obrigado aí pela sua mensagem. Pois é, a preocupação nossa aqui enquanto imprensa também. A gente está desde a semana passada produzindo uma reportagem sobre esse tema e você vai assisti-la amanhã aqui no NT Sul. A reportagem já está pronta, tem várias explicações sobre esse assunto, né? E realmente é um caso que assusta aqui em Cachoeira do Sul, a proliferação de mosquitos, né? É uma preocupação aí que nós como sociedade precisamos ter. Obrigado ao Valério aí pela mensagem. Vai participando, vai mandando seu recadinho que já quero ver a sua participação com a gente também aqui no NT Sul. No próximo bloco, as oportunidades de emprego para esta terça-feira em Cachoeira do Sul. E também, trabalho não para na agricultura e tem colheita avançando bem em todo o Rio Grande do Sul. E eu tô aqui no campo, na localidade de Três Vendas, para contar sobre o andamento da colheita de soja em Cachoeira do Sul. E a gente vai falar também sobre a indústria, que vem se recuperando aos poucos depois de um 2020 de muitos altos e baixos. O intervalo é rápido, continue com a gente, voltamos já já. O NT Sul já está de volta ao vivo, na hora do almoço. Obrigado pela sua companhia com a gente aqui na Novo Tempo. E o Rio Grande do Sul segue com temperaturas amenas nesta semana e Cachoeira segue essa tendência também. Tem alguma chance de chuva, mas mais para o fim da semana. Vamos ver agora na previsão do tempo. Terça-feira em Cachoeira do Sul tem sol e as temperaturas são agradáveis. Mínima 13 graus, máxima 27. Quarta-feira faz sol entre nuvens e não chove. Mínima 15 graus, máxima 28. Quinta-feira deve ter um pouco mais de nuvens sobre a região de Cachoeira do Sul, mas o sol aparece. Pancadas isoladas de chuva podem ocorrer. Mínima 17 graus e máxima 28. Veja agora como fica o tempo em todo o Rio Grande do Sul nesta terça-feira. A massa de ar seco que atua sobre o território gaúcho segue inibindo a formação de nuvens carregadas no estado. Com isso, de acordo com a SOMAR Meteorologia, a terça deve ser marcada por céu aberto em todas as áreas do estado. O vento que sopra do sul, trazendo o ar frio das zonas polares, deixa a temperatura relativamente baixa em algumas regiões. Em Porto Alegre, máxima de 26 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, máxima de 25. Em Passo Fundo, na região norte, 27. Na região central, em Santa Maria, 25 graus. Também 25 no litoral norte, em Tramandaí e Torres. No sul do estado, em Pelotas e Rio Grande, 23 graus. A agência FG Tassini de Cachoeira do Sul está com 9 oportunidades de emprego nesta terça-feira. 2 vagas para operador de caldeira. É necessário comprovar experiência. 1 vaga para secador de grãos, com experiência. 1 vaga para torneiro mecânico. É necessário experiência e o emprego é em Pantano Grande. Corretor de imóveis. 1 vaga. É necessário cadastro no Cresci e CNH-AB. 1 vaga para torneiro CNC. É preciso experiência ou curso na área. Operador de pá carregadeira. É necessário CNH-C
curso na área ou experiência comprovada. Uma vaga para vendedor ou vendedora de seguros. É necessário CNH, AB, ensino médio completo e possuir veículo próprio. Uma vaga para safrista. O contrato é de 6 meses. Para ocupar essa vaga, é ideal ter experiência em solda. O trabalho é pesado. A agência FG Tassini fica na rua Júlio de Castilhos, número 137, no centro de Cachoeira do Sul. Os atendimentos começam às 8 horas da manhã e encerram às 2 horas da tarde. O telefone para contato é código de área 51 3723 5414. E nós vamos ver agora o que estão pensando, o que estão falando, o que estão reportando os telespectadores do NT Sul, os nossos internautas também, já que você acompanha o telejornal NT Sul pela TV, em canal aberto, e acompanha também através das redes sociais, nas nossas lives, tem o Facebook, tem o canal do YouTube, enfim, você pode utilizar aí esses canais para interagir com a gente. Está na telinha o número do nosso WhatsApp, 51997697129. Nesse número você pode mandar a sua mensagem, a sua opinião, pode enviar uma notícia para a gente também, uma foto, um vídeo, e a gente coloca no ar aqui. Se você preferir o Facebook, você também pode interagir com a gente lá em facebook.com/TV Cachoeira. Quem está com a gente aqui no Face é a Sandra e o Everson, a quem a gente manda aqui um boa tarde, nosso carinho pela audiência de vocês. A Márcia Valderez está no bairro Augusta, está de olho na telinha. Obrigado, Márcia, pela companhia com a gente. Também a Isabel Cristina Machado. A Isabel está dizendo que concorda com o Francisco Bastos, né? Francisco que apresenta aqui o raio-x da saúde, as informações, as opiniões sobre saúde pública. E ela diz que a vacinação de sábado foi super organizada. Obrigado, Isabel, aí pela sua opinião, né, sobre a vacinação. O Paulo José São Martim está com a gente, sempre na audiência. Obrigado, Paulo. Tudo de bom aí para o senhor. Obrigado pela companhia também aqui com a Novo Tempo. A Diva Oliveira, Bia Saldanha. Estamos na hora de descansar e assistir o NT Sul. Obrigado, Bia. Isso aí, viu? Bom almoço, bom descanso também para vocês aí nesta terça. A Letícia Cunha também, desejando um bom almoço para todos aqui. Obrigado, Letícia. Vamos para a telinha? A Valquíria Silva Schreiber, de Cachoeira do Sul, concorda inteiramente com o comentário do Francisco. Também fiz a vacina no sábado na Fenarroso, organização 1000, atendimento 1000. Obrigada a todos, diz aqui a Valquíria. Obrigado, Valquíria, pelo seu relato aí também, né, sobre a vacinação. Coisa boa, né? A gente fica feliz de ver esse carinho com a população, no atendimento, na vacinação, né? Afinal, todos querem a vacina, as filas se formam, né? Mas com informação, né, com gentileza, a vacinação vai andando e todo mundo vai sendo atendido, né? O Isidoro Neves, de Cachoeira do Sul, a rua 15 de novembro, entre Ramiro Barcelos e General Portinho, faltam 2 lâmpadas. Tem parada de ônibus no escuro. A reclamação foi feita em janeiro, diz aqui o Isidoro. Pois é, daí aquele ambiente que é propício, inclusive, para assaltos, né, para questões aí relacionadas à violência, em função de ser um ponto ali onde as pessoas terminam se aglomerando, né, para guardar o ônibus, e esses espaços aí deveriam ter preferência, né? Obrigado ao nosso telespectador pelo relato. A Tamires, aqui de Cachoeira do Sul, estamos sem luz na rua Francisco Soares da Costa, bairro Quinta. Foi solicitado várias vezes, vieram, arrumaram e no outro dia já não estava funcionando. E estamos novamente sem luz no poste, relata aqui a Tamires. Obrigado, Tamires, aí pelo seu relato, viu? A gente aproveita aqui para reforçar aquele pedido do secretário, insista lá nos canais da Prefeitura, do setor de iluminação, para que esse caso aí seja resolvido, né, o mais breve possível. Bom, vai mandando seu recado, vai participando com a gente aqui no NT Sul. Quem sabe você chegou em casa agora, ligou a sua TV, está acompanhando o NT Sul pela primeira vez? Pegue aí o seu celular, mande a sua mensagem, interaja com a gente, diga o que você pensa, né, sobre as notícias do dia. Você também pode sugerir uma reportagem para a gente e de maneira colaborativa aqui a gente vai fazendo o NT Sul. Então, tá na telinha aí o número do nosso WhatsApp, é só salvar no seu telefone para você interagir com a gente. Gente, a colheita nas lavouras de soja avançou bastante na última semana no Rio Grande do Sul, segundo o levantamento da Emater. O clima seco permitiu que o trabalho não parasse. Aqui em Cachoeira do Sul, as produtividades acima da expectativa deixaram os produtores bem felizes. As lavouras de soja de Cachoeira do Sul estão em fase de colheita. E a gente vê a qualidade dos grãos pela altura
e quantidade de vagens em cada uma das plantas. Esse ano as sojas estão respondendo com uma produtividade além do esperado, sabe? Esse ano a gente precisava de uma colheita boa. O ano passado foi um baque tremendo, né? Mas esse ano, apesar das colheitas boas, no caso, o produtor também ele tá meio retraído um pouquinho, porque a gente sabe que no próximo ano está elevando bastante os custos, né? Então tem sempre aquele balanço que ajuda e às vezes, né, atrapalha um pouquinho. Mas no mais a gente tem que pensar no agora e aproveitar essa colheita boa. Seu Enio planta 70 hectares de soja em 3 vendas, interior de Cachoeira do Sul. A área própria é explorada com o grão, cultivo de aveia e criação de gado. Eu recém colhi, acho que uns 50% das minhas áreas, mas cada vez está melhor as outras áreas. Então é isso que eu estou esperando, 70 mais ou menos por hectare. O produtor calcula que a colheita de toda a área leve mais 10 dias. Ele começou a plantar soja há 3 anos e este, com certeza, será o melhor resultado. Quase 50 anos lidando com arroz. E larguei o arroz para plantar soja. O arroz não tinha preço, não tinha valor. E como a produtividade é alta, rapidinho o graneleiro da máquina está cheio e o trator precisa vir para levar os grãos até o caminhão. A média por hectare é de cerca de 70 sacos. Os sojas um pouquinho mais precoces talvez não tenham entregado um resultado tão bom. Mas, no geral, a gente está com produtividades aí em média de 60, 70, 80 sacos. A soja está respondendo muito bem esse ano. Isso não tem risco de impactar no valor de comercialização? Acredito que não, porque esse valor de comercialização questão é mundial, sabe? Agora a soja até tinha dado uma caída, subiu de novo, esperando os laudos lá americanos, né, os estoques e tal, que não deram muito bons. Então eu acredito que soja, milho, a gente tem a expectativa, e hoje a realidade do produtor aqui, a gente acredita que não vai baixar, até que o pessoal está esperando subir mais um pouco. A Emater projeta que o Rio Grande do Sul vai ter um incremento na produção de soja de 80%, passando de 11 milhões de toneladas para 20 milhões de toneladas. A área total de 6 milhões de hectares é 1,56% maior que no ano anterior. Já estamos planejando assim, o que nós estamos recebendo de informações dos produtores, que a média de Cachoeira aí nós já estamos com aproximadamente 20% da lavoura colhida e nós já estamos na volta de 55 sacos por hectare, aproximadamente 3.300 quilos. A expectativa não é baixar muito e pode ser que aumente. A safra, segundo a Emater, tem tudo para ser a maior da história do estado. E no município isso não deve ser diferente. Mas o agrônomo faz um alerta. Eu conheço diversos produtores que têm contratos que não conseguiram cumprir ano passado devido às baixíssimas produtividades de Cachoeira do Sul. Cachoeira do Sul fechou 20 sacos e algum não deu 21 sacos ano passado, e os produtores não conseguiram colher a quantidade de sacos necessárias para pagar os contratos que tinham feito a 80. Aí tu imagina, o que adianta a soja estar a 160, como está esse ano, 165, se nós temos contratos para arcar, para cumprir do ano passado a 80, mais os juros. Sem contar todas as renegociações de dívidas que teve, de custeios, de investimentos que aconteceram. Esse ano, com certeza, um produtor que não tem nenhuma renegociação de dívida, não tem nenhum contrato fechado, ele vai ter um benefício muito maior do que esses. Sem contar os contratos que foram feitos este ano, né? Teve contratos a 90, 95, a R$100, que quando a gente está planejando a safra ali vamos dizer assim, no inverno de 2020, os preços correntes dos contratos eram esses, de 90 a R$100. E muitos produtores também fecharam contratos a este valor. Então, não quer dizer que, por a safra estar hoje, a saca de soja estar R$160, que nós vamos conseguir fechar uma média de venda de R$160 por conta desses compromissos que nós já temos afirmados desde o ano passado, há 2 anos atrás, como é o caso daqueles que ficaram de mais de um ano, né, que não foram possíveis serem cumpridos na última safra.
Seu Enio conta que o segredo está no custo baixo, por isso não arrenda mais áreas. E mais, faz tudo com a ajuda de apenas um funcionário. A esperança está muito boa daqui para frente. Isso aí, boa sorte, né, aos sojicultores aqui de Cachoeira do Sul e os produtores também de todo o estado do Rio Grande do Sul. Gente, um grupo de pesquisadores criou um banco de dados reunindo todos os genes afetados pela infecção da Covid-19 identificados até o momento. Os pesquisadores são do programa de pós-graduação em Biologia Celular e Molecular da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Veja na reportagem. Alunos e professores se dedicam desde o mês de junho de 2020 ao mapeamento de estudos já divulgados pelo mundo. Foram rastreados cerca de 5.000 artigos. As pesquisas traçam um panorama molecular, avaliando quais genes são impactados comparando pessoas sadias às com Covid-19. Os genes eles são utilizados na maquinaria celular para produzir os RNAs e, posteriormente, as proteínas, que vão executar todas as funções nas nossas células, nos órgãos e tecidos. Quando a gente tem um impacto provocado, seja por uma mudança de temperatura, um choque, uma mudança alimentar ou própria nutrição, e aí, no caso de uma doença, né, uma infecção, há um desbalanço entre o normal e esse novo desafio que o organismo enfrenta. Então, por isso que é importante a gente entender quais genes que são afetados, porque dentro desse impacto vão desencadear processos patológicos, vão desencadear sintomas e vão desencadear situações muito particulares que imediatamente não são sentidas, mas daqui a alguns meses ou até mesmo anos podem gerar aí a consequência, uma doença grave que precisa ser monitorada e às vezes até é possível de ser prevenida. O banco de dados pode ser acessado por pesquisadores e profissionais de saúde de qualquer parte, facilitando a realização de estudos para entender a ação do coronavírus e as doenças associadas. Por exemplo, um médico, um enfermeiro, um farmacêutico em determinado hospital se deparou com uma situação nova da Covid-19 ou quer daqui a pouco propor uma terapia específica e ver se determinado gene já foi estudado para a Covid-19 ou se um grupo de genes que envolve aí um desfecho metabólico importante ou se tem o efeito em relação a algum fármaco, ele vai lá, consulta no nosso dado, primeiro ele já vê se aquele gene já foi, né, quantificado e se ele foi diferente em pessoas, né, teve um comportamento de expressão alterado em pessoas infectadas com Covid-19 comparados a pessoas sadias. Ele consegue propor daqui a pouco um experimento, né, um laboratório de pesquisa, ele quer testar se a Covid-19 afeta determinado tecido, mas ele não sabe se aquilo já foi estudado. Ele vai lá, bota no nosso banco de dados, ele consegue acessar se determinado fluido, tecido ou órgão já foi investigado dentro dessa mesma concepção. E depois de um 2020 de altos e baixos, a atividade industrial gaúcha mostra sinais de reação. A repórter Helena Caetano está chegando para contar para a gente o que representa o desempenho positivo de 12,1% das exportações nos últimos 12 meses e quais são as projeções para o setor. Então, Daniel, vamos falar um pouco sobre isso. E, para tanto, o nosso convidado é o André Nunes, fala com a gente diretamente lá da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Prazer com vocês. Prazer é todo nosso e obrigado por tua atenção aí, por nos atender mais uma vez. O André é economista-chefe da Fiergs. André, começo comentando contigo a questão de boas novas. A Fiergs divulgou no início do mês aumento nas exportações do setor industrial, do gaúcho, também um acréscimo nas exportações de 12,1% comparado ao ano passado, num período em que a pandemia estava recém começando, quer dizer, não se tinha os efeitos ainda. Este ano, mesmo com pandemia, os números são positivos, mas eu quero reservar um comentário teu sobre isso mais adiante. Eu quero primeiramente começar esse nosso bate-papo, André, fazendo um retrospecto de 2020. O que pode ser dito sobre o ano de 2020, um ano de pandemia, um ano atípico, um ano difícil para o setor? Que análise tu faz disso para nós?
Olha, como tu falaste, né, um ano completamente atípico, né, mas é interessante quando a gente analisa esse setor externo, né, a parte de exportações, é entender que muito a gente explica, né, o crescimento, queda e desempenho dos setores pelos movimentos da demanda externa, né, como é que estão os nossos clientes no resto do mundo, como é que está se dando o ciclo econômico global. Então, as nossas exportações, elas responderam, né, principalmente quando a gente olha para os setores, muito disso, né? Quando a gente olhou, por exemplo, né, a questão de couro, calçados, têxteis, né? Esses segmentos, obviamente, foram muito afetados no ano passado por conta da necessidade de distanciamento social no mundo inteiro. Todos os países, de alguma forma, tiveram que adotar esses lockdowns e acaba diminuindo, né, a demanda por calçado, por vestuário, por acessórios. Então, esse segmento que é muito importante para a exportação acabou sendo bastante afetado. Por outro lado, né, a gente tem, por exemplo, esse segmento de proteína, né, a parte de exportação de carnes, de suínos, de aves, esse acabou sendo bastante beneficiado, como todo o setor de alimentos, né? Então, a gente segurou, por outro lado, né, a parte das exportações, parte da queda, esse segmento apresentou resultado positivo. No agregado, né, a gente teve uma crise global, a demanda global caiu e a gente teve uma queda expressiva nas exportações, né, não só na parte de calçados, toda a parte de exportação de automóveis e veículos, máquinas, né, também foram bastante afetados. A gente olhando de fora, e o telespectador também pode ter essa impressão, que o ano de 2020 foi um ano terrível para todos os setores, atingiu realmente todos os segmentos. Mas para o setor industrial foi um ano de altos e baixos, pode-se dizer isso ou não? Olha, foi um ano que começou, né, fazendo essa retrospectiva, né, o ano 2020 começou bem, né, a gente teve janeiro e fevereiro com uma perspectiva muito boa em termos de retomada, e aí vem a pandemia e traz uma incerteza muito grande. Então tem aqueles 2 meses ali de março, abril, até metade de maio, que ninguém sabia o que ia ser, né? Quando é que a gente ia começar, onde é que ia ser a porta da saída, onde é que estava a luz no fim do túnel. Por outro lado, né, a partir de julho, agosto, a gente começa a ver, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né, uma diminuição nesse processo de fechamento das economias, né? Então a maior abertura das economias, e a gente tem uma rápida retomada. Essa rápida retomada também é muito estimulada, né, por conta dos incentivos que os governos forneceram. Não só aqui no Brasil, mas os governos do mundo inteiro, né, promoveram aí uma expansão de gasto, uma expansão fiscal, botando principalmente dinheiro na mão das pessoas. Isso gerou um boom aí em termos de consumo e gerou uma recuperação rápida. A maioria das indústrias no mundo, né, conseguiram voltar para o patamar pré-pandemia ainda em 2020. Teve nessa retomada, ou nessas retomadas, a gente percebeu, André, até por reportagens que a gente fez aqui, que havia muita reclamação, muita queixa, entre aspas, do setor de falta de matéria-prima, que foi também um efeito cascata de toda essa questão de pandemia, de lockdown, de paralisação, né? Perfeito, e ainda sofre-se um pouco por causa disso, né? O que acontece é uma dessincronia das cadeias produtivas, né? Imaginam engrenagens, né? Cada uma na sua velocidade. E esses segmentos de matérias-primas, partes, peças, componentes, né, eles ficaram parados um tempo, se vendeu muito do estoque, daqui a pouquinho a demanda sobe muito mais do que o previsto, a produção tem que correr atrás. Quando começou a correr atrás, faltou aço, faltou polímeros, falta microchips, né? Então a gente começou a ver o preço desses produtos, desses insumos, matérias-primas, partes, peças, componentes subir muito. O consumidor acaba sentindo isso, né? Quando vê alguns preços de alguns bens no mercado, né, acabou subindo bastante de preço, né? Muito por conta disso, uma falta de estoque, né, e uma dificuldade da produção de atender. A boa notícia é que isso tende a se normalizar, né? Já está bem melhor a situação do que esteve em alguns meses atrás e ao longo de 2021 isso tende a se estabilizar. E agora, André, voltando para o nosso momento agora, para esses números que eu citei lá no início do nosso bate-papo, terceiro mês consecutivo de números positivos aí com relação às exportações, também a questão de março de 2021, em plena pandemia ainda, os números serem mais positivos, 12,1% mais positivos do que no mesmo período do ano passado, quando a pandemia já estava começando. Faz uma análise para a gente sobre isso. A gente tem que, então, separar, né, esse movimento que está tendo de melhora nas exportações por conta de um ciclo de retomada do mercado externo que continua. Portanto, a demanda externa
permanece, né, um pouco melhor do que a gente tinha no ano passado, mas é normal que, por conta dessas ondas de contágio, necessidade de fechamento da atividade, aqueles que produzem para o mercado interno, né, vão sofrer algum abalo por conta dessa nova onda aí de contaminação, de necessidade de distanciamento que a gente está tendo, né? Os números de fevereiro, eles já mostram, de certa forma, uma produção um pouco menor em relação ao que se tinha em janeiro, muito por conta do ajuste daquele ciclo de estoques que nós estávamos tendo. É claro que quando a gente olha para uma tendência um pouco mais longa, né, a gente imagina que o final da pandemia está um pouco mais próxima, né? A gente tem um processo de vacinação, a gente tem uma perspectiva, né, de continuidade, de retomada, ainda que talvez tenha esse período aí de um pouco mais de abalo na atividade. Mas olhando para médio prazo, é difícil da gente dizer que vai ter uma inflexão nesse processo de retomada, ou se a gente vai entrar em numa outra recessão a partir de agora. Isso é pouco provável, né? Não está na nossa expectativa, na nossa tela, isso por enquanto, mas de certa forma a gente vai ser atingido, né, nesses meses, quando sair os resultados de fevereiro e os resultados de março da produção, que são dados um pouco mais defasados, provavelmente vão mostrar que a atividade ficou mais desaquecida. Que setores se destacam aí positiva ou negativamente neste momento, André? Olha, a gente tem alguns setores na parte de exportação, né, aqueles produtos básicos, né, a gente está celulose, papel, tabaco, né, o mundo está muito mais demandante de commodities, né, por conta desse aquecimento do ciclo econômico. No mercado interno, né, a gente também vê essa parte de couro, calçados, acessórios, né, com uma retomada boa. A parte de máquinas, equipamentos, principalmente máquinas e implementos agrícolas, né? Isso também tem se mostrado bastante aquecido. É um segmento, né? A agropecuária não teve crise, né? A safra andou bem o ano passado no Brasil, no Rio Grande do Sul não tanto, né? Mas no Brasil andou bem, então a demanda e renda agrícola continuou bastante forte, né? Que ajuda. A parte de caminhões também é uma parte que acaba também tendo um bom momento, né? A gente em casa acaba comprando muito mais pela internet, tem aquecido muito a logística, né, no país, então necessidade, inclusive, de investimentos nessas áreas, né, então são segmentos que aí se destacam nesse período. A questão de empregabilidade já está sendo restituída, já essa parte aí de restituição, de restauração de empregos, André, no setor industrial? Olha, a gente tem visto números muito bons, já saiu os dados do emprego formal, né, de janeiro e fevereiro, e mostra uma geração bem grande de empregos no Rio Grande do Sul, cerca de 57 mil vagas. É importante, né, a gente fazer alguns parênteses quando olha para esses dados, né, ainda tem muita gente que se beneficiou, que recebeu aquele benefício emergencial, que as empresas reduziam lá a jornada de trabalho, o salário, ou suspendiam o contrato de trabalho. Isso fazia com que as pessoas tivessem, né, os trabalhadores tivessem o mesmo período em termos de estabilidade no emprego. Então tem muita gente ainda em instabilidade de emprego, o que reduz muito as dispensas. Então a gente tem algumas contratações e as dispensas estão mais baixas do que a gente normalmente teria. No Brasil como um todo, para ter uma ideia, né, de valor, em fevereiro tinham 3 milhões e 300 e 400 mil pessoas ainda com estabilidade no emprego, que receberam aqueles benefícios emergenciais. Isso aí vai durar até agosto, mais ou menos. Então, em termos de geração de emprego formal, tende a ser um ano com números bons. Agora, quando a gente olha para o mercado de trabalho como um todo, ainda tem dificuldades, né? Quando a gente pega, por exemplo, todo o setor de serviços, ele é muito responsável por empregar trabalhadores por conta própria, né? Trabalhadores do mercado informal, a gente ainda tem uma dificuldade muito grande, né? Ainda tem um nível de desemprego, né, bastante elevado e uma volta em termos de contratação que não conseguiu ainda superar o que a gente tinha no pré-pandemia. No Rio Grande do Sul, por exemplo, né, a gente tem cerca de 500 mil vagas a menos, ainda quando a gente junta esse mercado, não só o formal, como pega o informal, o trabalhador por conta própria. Tudo isso deve melhorar, né, a partir do segundo semestre, quando a gente tiver aí uma retomada um pouco mais intensa dos serviços, que a gente espera.
André, pelo que a gente percebe em tudo isso que a gente conversou até agora, existe um otimismo, né, o setor está reagindo, mas a gente ainda está, e as incertezas existem justamente porque estamos atrelados à pandemia, né, à revolução de vacinação e tudo mais, e a mudança desse cenário, né, para que possa se fazer projeções mais a médio e longo prazo para o setor, é isso? Exatamente, né? A gente lida com uma situação toda nova, né? E que a gente vai aprendendo aos poucos, né? Então, a gente nunca saiu de uma pandemia antes para saber como é que acontece essa saída, nunca passou por um processo desses de vacinação tão decisivo, né? Para a retomada da atividade. Então, tudo a gente está vivendo pela primeira vez, o que acaba dificultando, né, da gente fazer esse ajuste fino em termos de previsões, né, para saber exatamente em qual momento do ciclo econômico que a gente está, se dá para ter um pouco mais de confiança, um pouco menos de confiança, né, então é importante ter cautela, mas tudo nos diz, né, que a situação tende a melhorar, né, e tende ao longo de 2021, nos próximos meses, né, a gente vai dissipando, né, esse auge aí que a gente está tendo em termos de pandemia. Tomara, é tudo que se quer, por isso que se torce, né? André, mais uma vez a gente agradece a tua disponibilidade aí, colaboração com a equipe aqui da TV Novo Tempo, com os telespectadores do NT Sul, trazendo essas importantes informações para a gente, tá bom? Muito obrigada. É um prazer conversar com vocês. Um grande abraço. É isso aí, a gente fica na expectativa, né, que à medida que os números da Covid-19 vão caindo, né, no nosso país, aqui no Rio Grande do Sul também, que outros números positivos possam ir sendo elevados, né, os números aí do emprego, do setor de serviços, que é um dos setores mais importantes do ponto de vista do emprego formal, né, que essas vagas possam ir sendo geradas aí, que as pessoas sejam recolocadas, né, em postos de trabalho. Bom, nós vamos a mais um bloco aqui de interatividade. É bom sempre ter você também interagindo aqui, opinando sobre os fatos do dia, sobre as notícias, mandando informações de onde você está e a gente vai construindo aqui o NT Sul. No Facebook, em facebook.com/TV Cachoeira, tem várias pessoas mandando seus recados. O Pedro Santos, a Mara Regina Melo Belo, o Adair Madrid, diz que está só na espera pela vacina. É isso aí, Adair. A Maria Anita Rezende, muito obrigado a todos aí pelas participações. Vamos dar uma olhadinha na telinha aqui. A Franciele, quero mandar um abraço para minha mãe Zenilda, que está de aniversário hoje. Desejamos muita saúde e felicidades. Tem foto aí da Franciele. Parabéns então para a Zenilda, né? Muitos anos de vida. Desejo de toda a equipe aqui do NT Sul também. A Patrícia, quero desejar um feliz aniversário para minha amiga Karina Marques. Tudo de bom para ela. E a Patrícia manda foto aí também. Grande abraço para ela. Obrigado, Patrícia, pela sua participação, viu? Quem mais? O Rogério Pasqualin também está com a gente aqui. Meus parabéns aos profissionais da UPA pelo atendimento sábado e domingo, nota 10, diz aqui o Rogério Pasqualin. Obrigado, Rogério, aí também por esse feedback, né, sobre o atendimento no Sistema Público de Saúde, que está sendo tão demandado, mas, enfim, está cumprindo o seu papel nesse momento difícil, um dos mais difíceis já vivenciados pela nossa sociedade. Obrigado a você que interagiu com a gente, mandou o seu recadinho, né? Você pode continuar mandando, inclusive, aí as suas informações ao longo do dia para a gente. Está na telinha ainda o número do nosso WhatsApp para você interagir com a nossa redação. O NT Sul, mas você pode acessar novotempo.com/NTSul para continuar acompanhando as notícias de Cachoeira do Sul e também outras informações aqui do estado do Rio Grande do Sul. Você pode também acessar essas notícias pelo Facebook, na nossa página facebook.com/TV Cachoeira. Dá uma conferida lá e já curte também a nossa página. A gente se vê amanhã ao meio-dia em mais um NT Sul. Excelente tarde para você, continue ligado aqui na Novo Tempo. Até amanhã. Tchau!